Como vai, povo? 100%. 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, estamos aqui mais uma quinta-feira e eu quero te convidar para que você abra aí a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 27 até o verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Oremos. Senhor nosso Deus, depois de nós abrirmos a Tua Palavra, nós te pedimos, Senhor, que Tu venha nos abençoar, Tu venha tratar o nosso coração a partir da mesma, nos dando entendimento, que Teu Espírito Santo nos ilumine. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto no início da carta de Paulo aos Filipenses, ele trata os irmãos a respeito da questão do sofrimento, daquele que é vocacionado, daquele que é chamado. Ele diz que eles deviam observar o seu próprio exemplo de vida, já que essa carta foi escrita na prisão. Muito provavelmente, preso em Éfeso, ele escreve essa carta. Então, ele mostra que a carreira cristã, a caminhada de fé, ela também tem as suas dificuldades. E nós encontramos na nossa caminhada dificuldades. Nós enfrentamos oposição. Nós passamos por dificuldades. Ele diz: eu sou exemplo, eu passo por dificuldades. Certamente vocês, se não estão passando, deverão passar também. E aí, a partir do verso 27, ele dá aos irmãos a fórmula para passarem pela adversidade, mostrando que nós, com as nossas próprias forças, não resistimos a esses dias, ou não resistiremos, mas nós devemos buscar para além das nossas forças. E essa é a temática dessa noite, para além das nossas forças. Para enfrentarmos as dificuldades, nós devemos buscar a condição para além das nossas forças. Você olha para si, você se percebe fraco. Quantas vezes eu olho para mim e me percebo fraco, sem condição. Mas a partir disso, a palavra do Senhor nos socorre. Paulo escrevendo aos irmãos, aos Filipenses, essa palavra socorre os irmãos, essa palavra continua a me socorrer você também. E aí ele diz: para além das nossas forças, para encontrarmos a melhor condição, nós precisamos uma vida comprometida com o Evangelho de Cristo, com os ensinos de Cristo. E ele começa dizendo: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Quer dizer, uma vida comprometida com os ensinos de Cristo, ou seja, nós devemos viver, e ele diz assim, acima de tudo, na escala de prioridades,
aquilo que deve ser mais importante é o modelo de Cristo, é o ensino de Cristo para a minha vida e para a tua, para nós avançarmos e resistirmos além das nossas próprias forças, porque é a própria palavra do Senhor que nos fortalece, é a rocha onde nós lançamos o alicerce da nossa vida. Vem as dificuldades e nós permanecemos de pé. Não experimentaremos ruína se estivermos alicerçados nos ensinos de Cristo Jesus. Se nós aprendermos dele. Viver acima de tudo o modo digno do Evangelho de Cristo. No versículo 21, no contexto anterior aqui, imediato, Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo. É isso. Não viver a minha maneira, do meu jeito, da minha forma, mas viver segundo aquilo que Jesus Cristo nos ensina. E aí nós vamos resistir ao dia mal. Porque o projeto do inimigo das nossas almas é nos amargar. O projeto dele é perverter o nosso coração. É fazer com que nós tenhamos a forma do mundo. Se o mundo pensa no momento em que encontra oposição, se o mundo pensa em destruição, em morte, se quando se vê ofendido, ele alimenta desejo de vingança, Jesus Cristo nos ensina que nós devemos pagar o mal com o bem. Não se deixar contaminar. É o exemplo de Estevão, apedrejado, diz o texto, que o semblante dele era como de um anjo. Ele continuava sendo um mensageiro do Evangelho de Cristo. Nesse sentido, o semblante de um anjo. Ele não foi atacado, e nesse ataque que ele sofreu, ele experimentou prejuízo. Não, ele continuou vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Um semblante de um pregador da palavra. Ele não perdeu essa condição. Ele não negociou seu testemunho. O seu semblante inalterado. O seu coração não sofre prejuízo. Ele permanece o mesmo. Ele continua com a mesma conduta. E, portanto, o diabo não encontra meios para lhe causar prejuízo, para lhe trazer danos. Não. E a mim e a você também não. Quando o nosso coração, bem guardado no Senhor, ele sofre dificuldade, passa por momentos de oposição, ele, blindado por Deus, pelos ensinamentos de Cristo Jesus, ele permanece o mesmo, firmado na verdade, na justiça, no amor, na benignidade, na mansidão. Por quê? Porque tudo isso é fruto do Espírito. Um coração tomado pela palavra de Deus, moldado pelos ensinamentos de Cristo Jesus, pelo Evangelho da salvação. Esse coração, ele dá fruto. E o fruto é esse. Não poderá ser outro. Não se engane a respeito disso. Será alegria, será amor, será mansidão, benignidade. Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, ele não deixa dúvida nenhuma a respeito disso. Segundo, para além das nossas forças, nós iremos
obter bom êxito se estivermos firmes e firmados na comunhão. Aí ele diz: no tocante a vós outros, que estáis... Era isso que ele queria ouvir. Ele queria saber, ele queria ver as evidências dessa vida comprometida com o Evangelho de Cristo na vida dos irmãos, na vida da igreja. Aí ele vai dizer: ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu quero ouvir no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito. A ideia aqui, em um só espírito, é nessa unidade. Unidade da igreja, comunhão dos santos. Então, para além das nossas próprias forças, nós vamos encontrar a condição na união dos santos, na igreja. E Paulo diz isso. Aqui ele está dizendo: só permanecendo unido, só permanecendo no corpo de Cristo, a sua igreja, é que nós vamos alcançar bom êxito quando formos atacados, quando passarmos por dificuldades. Um só espírito, ele usa essa expressão. Uma só alma. A ideia aqui de uma só forma de pensar, né? Uma só mentalidade, não divididos, não separados, unidos, juntos, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Quando um se vê enfraquecido, o outro apoia. Para mais adiante, aquele que apoiou, poder ser apoiado também. A igreja precisa caminhar assim, é assim que a igreja deve caminhar. Que ninguém se ache autossuficiente. Na igreja não há espaço para isso, para arrogância, egocentrismo. A igreja é lugar onde todos nós nos sentimos fortalecidos, além das nossas próprias forças individuais, na comunhão, no caminharmos juntos. E ele diz aqui, continua dizendo, lutando juntos pela fé evangélica, lutando juntos, como guerreiros, como soldados no campo de batalha, juntos, unidos. A igreja precisa continuar unida, precisa continuar entendendo que somente na colaboração mútua é que nós seremos bem-sucedidos. Eu preciso do irmão, o irmão precisa de mim. Eu preciso que você interceda, preciso que você ore quando me vejo em necessidades. Você pode contar com as minhas orações, e assim a igreja avança, e assim a igreja prospera. Como é bom poder saber que existem pessoas comigo na caminhada, que eu não estou só. Em terceiro lugar, para além das nossas forças, nós encontramos condição para enfrentarmos as adversidades na graça de Deus para conosco. Porque é a ação de Deus em favor da minha vida, da tua, em favor da vida da igreja, é que nos dará intrepidez diante da oposição. Ele diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Aí Paulo diz assim: nós não andamos intimidados. A palavra no original é interessante, porque se você observar a mesma palavra sendo utilizada em outros escritos, tanto
seculares, né? Você vai ver que essa palavra era utilizada para falar sobre o animal espantado com algum ruído ou com algum predador por perto, como o cavalo, como o rebanho, e aí, assustados, eles saem em debandada. Ele diz: nós, unidos, nós, alicerçados nos ensinos de Cristo, nunca iremos nos sentir intimidados pelos ataques dos opositores. Não seremos como animais assustados. Não partiremos em debandada, andando sem direção, virando presa fácil às mandíbulas do predador que nos ataca. Não, continuaremos firmes, unidos, na mesma estratégia. O inimigo pode rugir, o inimigo pode se apresentar. Por mais tenebroso que ele se apresente, nós permaneceremos firmados. Por quê? Porque pela graça de Deus, nós iremos resistir a todo ataque do diabo. E ele vai dizer, porque o que para eles é prova de perdição, para nós é de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Ou seja, se nós estamos envolvidos em ataques severos por parte de adversários, se nós estamos passando por momentos de grande tribulação, precisamos entender que pela graça nos foi concedida a condição de passarmos por tudo isso e não nos tornarmos vítimas, mas permanecermos de pé e não contaminados, mas íntegros, e não tomando o jeito e a forma, e não ganhando sotaque, utilizando o mesmo vocabulário, com os mesmos sentimentos de ódio, de vingança, de desejo de morte, de destruição, mas evidenciando o fruto do Espírito no meu coração, no teu, na vida da igreja. Essa igreja é uma igreja que avança além das suas próprias forças. Não é a força do André, não é a força da Andréia, não é a tua força, meu irmão, a tua força, minha irmã, mas, além das nossas forças, nós prosperamos, porque nós prosperamos firmados nos ensinos de Cristo Jesus, firmados na comunhão dos santos, e essa é a importância da igreja. Para aqueles que hoje em dia dizem que a igreja não tem relevância, eis a relevância da igreja. Paulo, escrevendo à igreja, ele diz que essa igreja devia andar e caminhar para resistir às adversidades num só espírito, numa só alma, lutando juntos com intrepidez diante da oposição. E principal de tudo isso, principal é termos a certeza e a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. A nossa salvação em Cristo Jesus. Ainda citando o exemplo de Estevão, que não se deixou macular, que não se deixou influenciar pela atitude violenta, carnal, demoníaca dos seus acusadores, dos seus algozes. Ele se manteve fiel, firmado na certeza da salvação, garantida na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Portanto, quando Paulo escreve à igreja, ele diz: certamente vocês vão passar por dificuldades,
E ele está dizendo isso para mim agora, está dizendo para você também, certamente. Mas nós iremos avançar para além das nossas forças. Porque na escala de prioridades não há nada que seja mais importante para a minha vida, para a tua vida, do que estarmos firmados no Evangelho de Cristo Jesus. Porque nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, a sua igreja. Estamos firmados na comunhão dos santos, num só espírito, numa só alma, lutando juntos, combatendo juntos, fortalecidos, com intrepidez diante de toda a oposição. E principalmente, nada e nem ninguém poderá nos roubar a certeza da salvação. Nenhum ataque, nenhum momento adverso, nada poderá nos roubar essa certeza, a minha e a tua. Por quê? Porque isso não está baseado nas nossas forças. Isso é graça, é misericórdia, a salvação em Cristo Jesus por intermédio do sacrifício na cruz do Calvário. Por isso você não precisa temer, nem eu também. Está além das nossas forças. É o operar de Deus em favor da minha vida, da tua, em favor da igreja, em favor dos santos, em favor dos santos. Jesus Cristo, certeza de salvação. Não tema, não se entristeça, não fique desanimado. O Senhor é conosco. A Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe.